reação surpreendente do milionário no tribunal ao ouvir a mendiga negra gritar duas palavras. O tribunal estava cheio, uma mistura de repórteres sedentos, advogados apressados e curiosos amontoados como abelhas em torno de um favo de mel. No centro, Ricardo, um milionário carismático, conhecido por seu sorriso encantador e roupas elegantes. Ajeitava a gravata com um toque nervoso. As luzes da sala refletiam seu suor, enquanto as acusações de fraude se espalhavam pelo ar como um veneno invisível. Mas entre as expressões tensas, um grito cortou o murmúrio. "Você me deve!" Clara, uma mendiga de voz firme, levantou a mão como se quisesse arrancar a máscara de hipocrisia que envolvia Ricardo. O silêncio caiu, pesado e opressivo. O tempo parecia ter parado. Ricardo sentiu um frio na espinha, um choque profundo reverberando em seu íntimo. Aquela mulher, com seus trapos e olhar intenso, era mais do que uma estranha. Ela era um eco de um passado que ele preferia esquecer. Os olhos de todos se voltaram para Ricardo, que por um instante não conseguia desviar o olhar de Clara. Seus dedos tremiam levemente e uma lembrança nebulosa começou a emergir na sua mente. A advogada de Ricardo, uma mulher fria e calculista, tentou silenciar Clara com argumentos racionais, mas a voz dela ainda ecoava na sala, como um mantra que questionava a moralidade de um homem que tinha tudo. Enquanto o julgamento prosseguia, um antigo documento foi apresentado, associando Clara a um capítulo obscuro da vida de Ricardo. O murmúrio da sala aumentou, cada sussurro como um golpe em sua consciência, já abalroada. As palavras no papel eram fios de um destino que parecia entrelaçado com o dele. Ele lembrava das histórias que sua avó contava em sussurros, a lenda de uma família dividida entre a riqueza e a pobreza, onde ele, o privilegiado, e Clara, a esquecida, eram como personagens de um drama que nunca acabara. Os jurados trocavam olhares confusos e a ansiedade de Ricardo. A luta interna de Ricardo se intensificava. Seu coração disparava em seu peito. Ele olhava para Clara, a mulher que, em um brado destemido, levantara a voz contra ele. O que fazer? Ele nunca imaginou que seu passado voltaria para assombrá-lo assim. O capítulo termina em um clímax de incerteza. E que Ricardo irá fazer com essa explosão de Clara e o segredo que pode destruir tudo? A sala, carregada de expectativa, aguardava a próxima jogada do milionário. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio penso na sala do tribunal se transformou em um murmúrio nervoso. Clara, a mendiga, mantinha o olhar fixo em Ricardo, enquanto a sala parecia praguejar sua figura com cada respiração. Ele estava em choque. Aquela afirmação, "você me deve", ecoava não apenas pela sala, mas em seu íntimo. "Clara", ele começou, mas a voz dele falhou. O ambiente pulsava com a expectativa. O juiz batia com o martelo, tentando restaurar a ordem, mas a tensão era palpável. Ricardo sentiu o olhar da advogada, uma flecha amarga de desaprovação, mas ele estava preso em um mar de lembranças. E então, de repente, o inesperado aconteceu. A porta do tribunal se abriu com um estrondo,
e uma figura familiar surgiu. Era Isabela, sua irmã mais velha, que ele não via há anos. Ela avançou apressadamente, seu rosto refletindo pânico e determinação. Ricardo, não faça isso! Ela gritou, interrompendo o procedimento. O tribunal quase explodiu em confusão. Os murmúrios se intensificaram. O que Isabela estava fazendo ali? Ricardo piscava, tentando processar a cena. Ele sabia que Isabela havia se afastado da família após disputas sobre o seu legado. O que ela queria? Isabela, você não entende. Ele começou, mas ela não o deixou terminar. Você não pode deixar que tudo isso aconteça. Ela continuou, olhando diretamente para Clara. Ela não é quem você pensa. A verdade é muito mais terrível. Os olhos de Ricardo se dilataram. O que Isabela estava insinuando? Uma onda de estranhamento o envolveu. Clara, por sua vez, parecia uma estátua. As palavras de Isabela atingindo-a como se fossem balas. Você é parte disso, Ricardo. Parte de um jogo cruel que nossa família joga. De uma história que você escolheu esquecer. Isabela exclamou, sua voz agora cheia de emoção. O ambiente estava eletrificado. As pessoas ao redor trocavam olhares confusos. A atmosfera carregada de revelações prestes a explodir. Ricardo ficou paralisado, sua mente girando. Ele lembrou das práticas obscuras que a família possuía. Os acordos secretos, as traições. Mas essa revelação, o que isso significava para Clara? Os documentos, Ricardo! Os documentos que você queimou! Ela foi encarregada de cuidar de algo que, se revelado, poderia destruir tudo. Você não pode deixá-la sair impune. Isabela gritava, a voz agora quase desesperada. Um golpe de pânico correu pelo corpo de Ricardo. Ele sempre pensou que a proteção da sua família era sobre a segurança dele. Mas agora parecia que o passado estava desmoronando. Clara estava ali, mas quem era realmente? Um peão em um jogo que ele nem sabia que estava jogando? A sensação de um escândalo iminente o envolvia. E se os jurados soubessem a verdade? Ele se sentia como um intruso em sua própria vida. O medo e a confusão se infiltravam como uma onda, ameaçando afogá-lo. O juiz, tentando restaurar a ordem, pediu calma, mas a sala estava em erupção. O burburinho crescia, cada palavra dita carregando um peso devastador. Clara, parecendo mais calma no meio disso tudo, lançou um olhar desafiador a Ricardo. Você precisa decidir, Ricardo. O que vale mais, sua fortuna ou sua alma? A pergunta pairou no ar, uma bomba prontinha para explodir. O que ele iria fazer? O julgamento tinha se transformado em uma batalha de segredos e agora ele precisava escolher entre salvar a si mesmo ou arriscar tudo por Clara, a mulher que carregava um fardo que ele jamais imaginou. O tribunal aguardava a resposta e o futuro de todos na sala dependia da resposta daquele milionário diante de sua própria verdade. O dilema estava colocado e, enquanto as luzes do tribunal brilhavam intensamente, a pergunta ressoava, arrebatadora e cruel. Quem realmente era Ricardo? E até onde iria para proteger o que tinha? O silêncio tenso na sala do tribunal continuava a pulsar, enquanto todos aguardavam a resposta de Ricardo. Clara o encarava, desafiadora. Ele sentia seu coração acelerar, cada batida ecoando como um tambor de guerra. Então, uma sensação estranha tomou conta dele, uma urgência inexplicável. Você precisa decidir, Ricardo, o que vale mais, sua fortuna ou sua alma? As palavras de Clara eram um golpe direto em sua moral. Ele respirou. A figura que entrou fez o ar na sala gelar. Era Maria, a mãe de Ricardo. Seu rosto estava pálido, como se tivesse visto um fantasma.
As pernas dela tremiam enquanto ela caminhava até o centro da sala, interrompendo todo o murmúrio recente. Parem tudo! Eu tenho algo para dizer! Ela proclamou, a voz embargada, mas firme. Os olhares se voltaram imediatamente para ela, e um frio percorreu a espinha de Ricardo. Ele nunca esperava ver sua mãe ali, muito menos em um momento tão crítico. O juiz, confuso, hesitou, mas a urgência nos olhos de Maria o impediu de reclamar. Você não pode deixar a verdade ser enterrada, Ricardo. Não sem ouvir meu lado. Oh, exclamou. A voz agora cheia de emoção. Mom, o que está acontecendo? Ricardo perguntou, a tensão aumentando em seus músculos. Ele sentia a sala inteira observando, e uma sensação de fatalidade pairava no ar. Clara, ela não é apenas uma mendiga. Ela faz parte da nossa família, Maria gritou, e os murmúrios na sala explodiram em um turbilhão de confusão. Ricardo sentiu suas pernas tremerem. Era impossível. Como poderiam ser relacionados? Clara, por sua vez, mantinha calma. Seus olhos estavam fixos em Maria, como se as palavras fossem um relâmpago desenterrando um mundo esquecido. Você não pode estar falando sério, murmurou Ricardo, a incredulidade clara em seu rosto. Sim, eu estou, Maria disparou, sua voz agora mais forte. Clara é sua irmã. Eu a entreguei para adoção quando nasceu. Não sabia que ela ainda estava viva até agora. O tribunal inteiro estourou em gritos e murmúrios em resposta. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. A revelação era um destruidor de mundos. Ele olhou para Clara. Sua expressão de choque misturada com dor. Era como se todas as suas certezas tivessem sido varridas. Isso não pode ser verdade. Ele sussurrou, a mente girando. Por que nunca me contou, mãe? Maria, as lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou se aproximar. Eu fiz o que achava que era melhor, Ricardo. A nossa situação era complicada. E eu não tinha escolha naquela época. E agora, o que isso significa? Ricardo perguntou, a voz tremendo de raiva e confusão. Significa que sua vida inteira foi construída em mentiras, Ricardo. E Clara. Maria olhou para a mulher em pé diante deles, um olhar de simpatia cruzando seu rosto. Ela não é sua inimiga. Ela é parte de você. O tribunal estava em completa desordem. As pessoas cochichavam, algumas pareciam horrorizadas, outras fascinadas pela dramaticidade. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele começou a perceber que tudo o que pensava saber sobre sua vida estava em dúvida agora. Clara observava cada movimento, a raiva e a dor misturadas em seus olhos, enquanto a sala parecia desmoronar. O que deveria ser um julgamento sobre fraude transformou-se em uma batalha pessoal. E agora? Ele olhou para Clara. Então, o que vamos fazer agora? A pergunta foi feita com desespero, mas também esperança. Assim que as palavras saíram de sua boca, um novo ruído cortou o ar. O som de um celular vibrando. O aviso apressado de que algo mais estava prestes a ser revelado fez todos prenderem a respiração. O que viria a seguir? Ele sabia que tinha que escolher seu caminho agora. Mas a verdade que se desenrolava em torno dele era apenas o começo de algo muito maior. O tribunal aguardava, e todos estavam prestes a descobrir que algumas histórias têm reviravoltas mais profundas do que se pode imaginar. O ar estava carregado de expectativa após a revelação de Maria. Ricardo olhava para sua mãe, atordoado. Clara, por sua vez, parecia absorver cada palavra como se houvesse outro significado escondido. O tribunal, que até então fervilhava em murmúrios, agora estava em total silêncio, como se todos segurassem a respiração. Então, um novo estrondo,
fez todos virarem a cabeça. A porta do tribunal se abriu novamente, mas desta vez entrou um homem que exalava determinação. Era Tomás, um detetive particular que, por acaso, havia sido contratado por Clara semanas antes do julgamento. Ele caminhou até o centro da sala, segurando um envelope grosso. Sua presença trouxe um novo nível de tensão. A multidão tornou a agitar-se, olhos arregalados enquanto ele se aproximava, sem se intimidar por policiais ou advogados. Com licença, meritíssimo, Tomás disse, sua voz ecoando com firmeza. Ricardo sentiu uma onda de inquietação ao ver o homem. Eu trago informações cruciais que mudam tudo, e não posso deixar que essa mentira continue. Como assim, mentira? Ricardo sussurrou, cada nervo do corpo em estado de alerta. Esses documentos têm a verdade sobre a identidade de Clara e o que realmente aconteceu no passado. Ele levantou o envelope e os olhos de Clara brilhavam. Havia uma faísca de esperança e receio. Ela não é apenas sua irmã. Os segredos que a cercam vão além do que você pode imaginar. Os murmúrios começaram a se intensificar enquanto Tomás avançava, abrindo lentamente o envelope. Ele começou a ler em voz alta, palavras que pareciam cortar o ar. Clara não foi simplesmente dada para adoção. Ela foi vendida, Ricardo. Sua família, sua verdadeira linhagem, está envolvida em um escândalo muito maior. Ricardo se sentiu perder o chão sob os pés. O que você está dizendo? Ele indagou, aterrorizado. Todos estavam em alerta, seus olhares fixos em Tomás, absorvendo cada palavra. Isso é absurdo. Se há algo que você precisa saber sobre seu passado, é que sua família não apenas escondeu Clara, mas também foi cúmplice de um esquema de corrupção que envolve pessoas poderosas. Eles a mantiveram longe para esconder a verdade. Desde o começo. A sala estava em choque. O murmúrio aumentava e Ricardo olhou para Clara. E mais uma vez a dor cruzou seus rostos. Para completar, os registros que sua mãe queimou não foram apenas uma tentativa de proteger a imagem da família. Continuou Tomás. O que Maria fez foi para encobrir um crime. O que você realmente tem aqui, Ricardo, é um passado cheio de desgraça e segredos que podem não apenas destruir sua fortuna, mas também sua própria liberdade. As palavras cravaram um golpe no peito de Ricardo. O que mais não sabia? Ele olhou para sua mãe, que agora parecia pequena e frágil diante da revelação. Você manteve isso em segredo por tanto tempo? Ele perguntou, a voz cheia de dor e raiva. O que mais você queria que eu fizesse? Maria respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu queria proteger minha família, meu filho. Proteger? Você destruiu vidas, mãe. O grito ecoou pela sala. Era um clamor de desespero e traição. Todas as expressões na sala mudaram, uma mistura de desprezo, horror e compaixão. Clara, Tomás olhou para ela. Seu tom era agora terno. Você tem direito à verdade. Se há algo que você pode fazer, é buscar justiça pelo que lhe foi tirado. Clara olhou diretamente para Ricardo, um frio na espinha. Agora eu sei, ela disse. A voz carregada de emoção. Que o que você tem? Não é só a riqueza. É algo muito mais perverso. O juiz, finalmente recuperando a compostura, pediu ordem novamente. Mas a sala estava incontrolável. Silêncio, ele bradou, tentando domar a tempestade. Mas a tempestade já havia sido desencadeada. As palavras de Tomás ressoaram como um eco distante, lembrando a todos que as verdades que se escondem sob a superfície podem ser mais devastadoras do que qualquer julgamento. Ricardo tinha que escolher lutar pela sua vida ou enfrentar as consequências da verdade. E então, uma nova voz se ergueu da multidão. Uma mulher desconhecida,
com um olhar intenso. Eu tenho mais para contar sobre todos vocês, sobre essa família. O tribunal congelou. A próxima revelação prometia abrir um abismo ainda maior. O que mais estava em jogo? As peças do quebra-cabeça se moviam e agora era impossível prever o que viria a seguir. O tribunal congelou. A mulher de olhar intenso acabou de se levantar da multidão. Eu tenho mais para contar sobre todos vocês, sobre essa família. Ela parecia determinada e todos na sala estavam prestando atenção. Ricardo estava perplexo. Quem era aquela mulher? O que mais poderia ser revelado? Quem é você? Ricardo questionou, tentando conter a ansiedade. A mulher avançou, sua presença forte inspirando murmúrios entre os repórteres e jurados. A tensão era palpável. Meu nome é Laura, disse ela, sua voz ecoando na sala. E eu sou a verdadeira filha de Maria, a verdadeira irmã de Ricardo. As palavras caíram como uma bomba. Ricardo ficou paralisado, seu coração disparando. O que você está dizendo? Isso não faz sentido! Ele gritou, a incredulidade dominando seu tom. A sala está em alvoroço. A revelação de Laura virou tudo de cabeça para baixo. É verdade, Ricardo. Eu fui a criança que Maria decidiu criar como uma filha ideal. A voz de Laura era firme, mas havia dor em seus olhos. E quando Clara nasceu, foi uma mancha na imagem que sua família queria manter. Ela olhou para Clara. Você foi eu, Clara. Você foi o que eles tentaram apagar. A sala estava em um frenesi. As reações variavam entre choque e compaixão. Maria encostou-se no balcão, pálida. Incapaz de processar a nova verdade, Clara prontamente se virou hacia Ricardo, a expressão de raiva e dor misturadas. Então, o que isso significa para nós? Ricardo estava atordoado. Laura era a filha que cresceu com todos os privilégios, enquanto Clara, a mendiga, era o resultado de um passado que seu coração se recusava a aceitar. Mas você não pode ser. Ele não sabia o que pensar. Ele sempre se sentiu tão próximo de Maria. Mas agora, tudo parecia um grande emaranhado de mentiras. Por que você está fazendo isso? Porque você precisa saber a verdade, Laura afirmou. Seu olhar fixo em Ricardo. Nós somos vítimas de uma família que se alimenta de egoísmo. O que você tem, um preço muito alto. As palavras nela ecoavam em seu cérebro, e repentinamente tudo se conectou. Um padrão obscuro, um ciclo de traição estava se desenrolando diante dele. Clara olhou de Laura para Ricardo, uma mistura de compreensão e pavor. O que se passava na mente dela? O passado poderia ser mais sombrio do que imaginava. Você foi criado em um mundo de mentiras, Ricardo. Sua vida toda foi manipulada. Mas não só você, eu também sou parte disso. Laura continuou, emocionando-se. Você não é o único que perdeu. Eu só existi para alimentar a imagem da família, para garantir que as suas mentiras permanecessem intactas. As pessoas ao redor estavam começando a murmurar novamente, a confusão crescendo. O juiz quase gritou por ordem, mas já era tarde demais. Os olhares se dividiam entre as 3 figuras centrais do drama. Ricardo estava balançando entre a raiva e a compreensão. E Clara, com uma lágrima escorrendo pelo rosto, parecia um reflexo do que a vida poderia ter sido. E quanto a mim, qual é o meu lugar nesse quebra-cabeça? Laura parecia hesitar antes de dizer: você é a conexão que precisamos para expor a verdade. A única que pode nos libertar das correntes de nossa família. Nesse instante, um grito cortou o ar. Não! Pare com isso! Veio da porta. Era um homem robusto, enfurecido.
Ninguém vai desenterrar esse passado. Não enquanto eu estiver aqui. Ele se jogou em direção a Laura, ameaçando-a com uma expressão feroz. O medo percorreu o tribunal. O homem, um estranho que parecia ter saído de um pesadelo, trouxe uma nova onda de tensão. E a certeza começou a se dissipar. Quem é você? Ricardo indagou, desesperado e pronto para proteger os dois mundos que agora colidiam. As vozes se misturaram em caos, enquanto a situação se tornava incontrolável. Os segredos, as ligações e a revelação de Laura estavam pouco a pouco desmoronando como um castelo de cartas. O futuro parecia sombrio e a pergunta pairava no ar, mais ameaçadora do que nunca. Quem seria o próximo a cair na armadilha de um passado que parecia nunca ter deixado de existir? O tribunal congelou. A mulher de olhar intenso se avançou, encarando o homem que se jogou na sala. "Você não vai impedir a verdade!" gritou Laura, olhando para ele com um misto de desafio e medo. "É fácil falar, mas você não sabe com quem está lidando." O homem ferozmente se aproximou. A tensão aumentou e todos na sala respiravam apressadamente, cientes de que algo muito maior estava prestes a ocorrer. Ricardo sentiu seu coração acelerar. "O que você quer?" indagou, agonizando entre a dúvida e a proteção de sua família. A multidão murmurava. Não fazia ideia de que esse desconhecido tinha poder. O juiz, cada vez mais confuso, tentou restaurar a ordem, mas a sala estava empolvorosa. Ele é meu pai!" Laura revelou de repente, a frase caindo como uma bomba. O murmúrio se transformou num clamor ensurdecedor. Ricardo olhou para ela em choque, enquanto o homem parava, hesitando em dar um passo à frente. Maria, abalada, sussurrou: "Não pode ser verdade! Você não poderia não se envolver assim!" Seu olhar era uma mistura de horror e incredulidade. O homem, percebendo que tinha a atenção de todos, disse: "Laura, você sabe o que precisa fazer. Essa é a sua chance. As coisas já estavam complicadas e agora a revelação chocante fez tudo desmoronar." Ricardo piscou várias vezes, tentando processar. "Pai, então você..." A voz dele tremia, a confusão se misturando à raiva. "O que você fez com Clara?" "Eu fiz o que precisava para manter nossa família unida", retrucou o homem. "Você não sabe de nada, Ricardo. Tudo o que temos vem de decisões difíceis." O juiz batia com o martelo, tentando recuperar o controle. Mas ninguém ouvia. Olhares confusos se cruzavam e a sala parecia uma panela prestes a explodir. Clara, observando tudo, parecia uma tempestade prestes a desabar. "Vale a pena a vida que você leva? Juntar segredos sobre outras vidas?" "Chega!" gritou o homem, fazendo todos se emudecer. "Talvez você devesse se lembrar do que realmente está em jogo aqui. A verdade é muito mais profunda do que suas brigas familiares." "Profunda? Você só engana a si mesmo!" Clara respondeu com veemência. O tumulto acabou dominando a sala, com murmúrios crescendo. O senso de urgência estava estampado nos rostos de todos. O que mais estava escondido? Um golpe de realidade atingiu Ricardo. "Parem, todos vocês!" Ele gritava, a voz portando o barulho. "Vamos focar no que realmente importa aqui." Sabia que as coisas já estavam prestes a sair completamente de controle. Nesse momento, o celular de Laura começou a vibrar de forma frenética. Aturdida, tirou o aparelho do bolso e a tela exibia uma mensagem de texto. Ela leu as palavras em voz alta,
a cor do seu rosto esvaindo-se a cada sílaba. Encontrei a verdade sobre seu passado. A sala parou. A tensão aumentava a cada segundo. O que você quer dizer com isso? Perguntou Ricardo. A esperança e o desespero misturados. Ele encarava a tela como se houvesse uma resposta que poderia mudar tudo. Quem enviou isso? Indagou Laura, sua voz desesperada. O homem se aproximou, quase sussurrando. Que verdade, Laura! A sala estava em silêncio, os corações pulsando como tambores. O que mais poderia ser revelado? Eu não sei, mas diz para eu me encontrar na velha loja de antiguidades A5. Laura respondeu, incapaz de esconder a ansiedade. Eu preciso ir. Precisamos saber. Ricardo, aturdido, sentiu um fio de conexão se formar. E se for uma armadilha? Mas no fundo, ele sabia que não poderiam deixar passar. A verdade estava chamando a todos. E quem sabe, na loja guardava respostas sobre todos eles. Temos que ir, decidiu Clara, a determinação no olhar. Mas como confrontar mais uma camada desse pesadelo? O tribunal estava prestes a se transformar em um campo de batalha. E cada um poderia perder mais do que apenas suas verdades. O peso do desconhecido pairava no ar. E cada um deles sabia que a resposta que buscavam poderia destruir ou salvar suas vidas. Enquanto as sombras se alongavam na sala, a única certeza era a urgência implacável de descobrir o que estava prestes a acontecer. O ar estava carregado de expectativa após a revelação de Maria. Ricardo olhava para sua mãe, atordoado. Clara, por sua vez, parecia absorver cada palavra como se houvesse outro significado escondido. O tribunal, que até então fervilhava em murmúrios, agora estava em total silêncio, como se todos segurassem a respiração. Eu preciso ir, Laura disse, a pressa em sua voz evidente. Ela olhou para Ricardo e Clara, uma mistura de desespero e determinação em seus olhos. A velha loja de antiguidades pode nos dar as respostas que precisamos. Mas antes que alguém pudesse reagir, o celular de Laura com... Ela olhou rapidamente para a tela e seu rosto empalideceu. Não pode ser, murmurou. É um vídeo. A ansiedade tomou conta da sala. Todos se inclinaram para ver o que estava acontecendo. Laura hesitou, mas a urgência a obrigou a abrir o vídeo. Suas mãos tremiam enquanto ela tocava play. Na tela, uma figura conhecida, todos se aproximando, era um homem, e seu coração disparou. Era Bruno, o advogado de defesa de Ricardo. O vídeo começava com ele em um escritório escuro, com uma expressão criminosa. Se você está assistindo isso, então descobriu o segredo, ele disse, a voz suave, mas ameaçadora. Esse não é um caso apenas de privada fraudulenta. Suas vidas estão interligadas de uma maneira que vocês nem imaginam. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Clara fez um movimento para frente. Seus olhos ardiam em foco. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz tremendo de raiva. Eu tenho algo que pertence a você, Clara. Bruno continuou, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. O vídeo mostrava uma caixa antiga, decorada com sigilos familiares, para o choque de todos. O que contém aqui pode mudar tudo, mas você só terá se decidir ir contra a sua família. O que você prefere, Clara? A verdade ou a segurança? O tribunal murchou. Os olhares trocados entre todos eram de incredulidade e expectativa. Clara olhou para Ricardo e em um instante houve uma conexão silenciosa entre eles. Eu não vou deixar que manipulem nossas vidas, ela declarou, a determinação ressoando em sua voz. Mas antes que mais perguntas pudessem ser feitas,
O homem, que havia se interrompido anteriormente, deu um passo à frente. Eu não deixarei que você toque nela, ele bradou, a fúria brotando em sua expressão. Você não sabe o que é realmente essa caixa. O que ela contém pode destruir tudo. Não só com você, mas com todos nós. A sala explodiu em murmúrios. Os olhares de todos se voltaram para o novo homem. Quem é você? Perguntou Ricardo, indignado. O que você sabe? Eu sou o guardião da verdade. O homem respondeu, sua voz ressoando dramaticamente. O que você não compreende é que a sua mãe tomou uma decisão fatal no passado que afeta todos nós hoje. E a escolha que você fará agora determinará o futuro de todos. O juiz, completamente perdido no meio de toda a confusão, socou o martelo, tentando restaurar a ordem. Isso é um tribunal! Parem com isso! Mas o tumulto já havia se espalhado como um incêndio descontrolado. Laura, com os olhos cheios de fúria e talvez medo, encarou o homem. Você quer a verdade? Que verdade é essa? O que você realmente desejava não era apenas entender quem você é, mas sim desvendar as mentiras que foram tecidas ao seu redor. Você está prestes a entrar em um jogo que vai muito além de uma disputa familiar, ele disse com uma intensidade que fez todos estremecerem. A sala estava em choque. Ricardo, Clara e Laura trocaram olhares, confusos e horrorizados. O que mais poderia sair daquela caixa? O que seu guardião estaria escondendo? Uma verdade terrível se aproximava. E cada um deles sabia que a escolha que fariam naquela sala mudaria suas vidas para sempre. Os segredos, as mentiras, tudo os aguardava na esquina do desconhecido. E cada um deles, a partir daquele momento, precisava decidir qual era o preço que estavam dispostos a pagar por suas verdades. O tribunal congelou. A mulher, com um olhar intenso, se tornou o centro das atenções. Você não pode silenciar a verdade. Ela gritou em direção ao homem que se dizia o guardião. A adrenalina pulsava em cada canto da sala. E todos respiravam pesadamente, cientes de que algo monumental estava prestes a acontecer. Deixa em paz, disparou Ricardo, sentindo uma onda de proteção fervilhar dentro dele. Ele se virou para Laura, seus olhos ardendo de confusão e ansiedade. Mas antes que alguém pudesse responder, o homem avançou. Você não entende. A verdade pode ser ainda mais sombria do que imagina. Ele bradou, sua voz cheia de fervor. Laura olhou para ele com uma mistura de desafio e desespero. Então me diga, o que você sabe que eu não sei? Nesse instante, o celular de Laura vibrou novamente. Com um misto de ansiedade e esperança, ela pegou o aparelho, enquanto o semblante de todos na sala se tornava uma confusão de expectativa e impaciência. O vídeo começou a rodar. E a tensão estava à flor da pele. Era uma gravação antiga, de uma mulher que falava com um tom familiar. Se você estiver vendo isso, saiba que não há escape da verdade. Eu fiz escolhas que agora colidem com a vida do meu filho. E isso é tudo culpa de você, Bruno. Ricardo virou-se para Laura, perplexo. Quem é essa mulher? A pressão no ar aumentava. Assim que o vídeo avançou, a mulher revelou seu rosto. Ricardo ficou pálido. Era a esposa de Bruno, Marta, que desaparecera misteriosamente anos atrás. Ela tá viva? Gritou uma voz da multidão. A sala estourou em murmúrios, dúvidas pairando como uma nuvem de tempestade. Laura olhava para a tela, a boca entreaberta, processando cada palavra. Ela é a mãe de Ricardo? Bruno, com a expressão feroz, avançou e desligou o vídeo abruptamente. Chega! Isso é tudo uma farsa. Vocês não conhecem a verdadeira história. Seus olhos lançavam chamas. A sala estremeceu. Defina a verdadeira história, retorquiu Clara, com a voz trêmula, mas decidida.
O que mais essa relação de família estava escondendo? Bruno hesitou apenas por um segundo antes de soltar uma bomba. A criança que você chama de Clara é fruto de um ato de traição. Maria não é sua mãe biológica e você é um produto de um acordo que ela fez. Um teste de DNA mal sucedido entre nós que acabou por ficar sob o segredo da sua família, Ricardo. Silêncio. Uma lâmina cortante entre todos os presentes. Ricardo encarava Bruno, aturdido. Você tá mentindo! Sim, sou filha do homem que você diz ser o guardião da sua verdade. E agora, todos vocês estão prestes a descobrir o que é ser verdadeiro. Clara replicou, um misto de mágoa e fúria refletido em seu olhar. Ricardo, numa fração de segundo, precisava entender se Clara estava sendo manipulada ou se realmente era a ligação que todos temiam. Os sonhos dela mostravam a dor de uma vida marcada por exclusões e silêncios. Isso não pode ser real! Ele gritou, sua mente rodando em confusão. E se for, o que você vai fazer então? O desafio na voz dela fez ecoar na sala. Um conflito emocional se desenrolava dentro de Ricardo. Uma parte dele queria se afastar, a outra queria entender. Antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. Não vou deixar meu filho ser enredado nessa teia de mentiras! Exclamou Maria, que até então havia permanecido quieta. Clara, a verdade é muito mais cruel do que você pode suportar. Há linhas que não devem ser cruzadas. As palavras de sua mãe pareciam uma bala disparada em um campo de batalha. Ricardo se virou para Maria, o coração martelando, e as palavras ficaram presas na garganta. O que mais ela sabia? Você nasceu em um acordo de segurança. Clara nunca deveria existir para você, mas ela foi a chave, a razão pela qual escondi toda a verdade. Maria deixou escapar, sem saber que o impacto seria mais devastador do que a própria mentira. A revelação disparou como fogos de artifício, uma explosão de emoções, horror, raiva, desespero, mas também um vislumbre de liberdade. Ricardo olhava para os outros, suas mentes emaranhadas em um labirinto de confusão e mágoa. E agora, o que faremos com tudo isso? Perguntou Laura, a urgência crescente em suas palavras. O tribunal estava transformado em um jogo de dominó de segredos, colidindo sob o peso da verdade. E no meio disso, as palavras de Clara pendiam no ar como uma bomba relógio, aguardando o próximo movimento. Quantas outras verdades estavam escondidas sob a superfície? O que mais o passado estava guardando naquele tribunal? O tribunal congelou, as palavras de Maria ainda ressoando nos ouvidos de todos como um eco angustiante. A revelação de que Clara era filha de um acordo, a frustração no olhar de Ricardo, a confusão de Laura. Tudo isso provocou um turbilhão de emoções na sala, mas nada poderia prepará-los para o que estava prestes a acontecer. Enquanto o murmúrio crescia, o homem que se apresentara como guardião soltou uma risada baixa e sombria. Vocês acham que sabem a verdade? Espere até ver o que realmente está armazenado naquela caixa. A tensão aumentou. Olhares desconfiados se alternavam. E Clara apertava os punhos, determinada, mas claramente assustada. Ela deu um passo à frente. Eu não tenho medo de descobrir a verdade. Se sou produto de um acordo, vou encarar. O que mais você tem para dizer? Sua voz ecoou na sala, desafiando o misterioso guardião. A bravura dela era admirável. Ao mesmo tempo, Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. O que poderia vir a seguir? E, de repente, como se as palavras dela tivessem chamado as trevas
A luz do tribunal começou a piscar. O ambiente se tornava uma cena de filme de horror. As pessoas começaram a gritar, as cadeiras arrastando-se, pisadas apressadas. Ricardo olhou para Laura, que estava pálida, e para sua mãe, que mal conseguia se manter em pé. O juiz tentava retomar o controle, mas ele próprio estava visivelmente agitado. Foi quando o silêncio foi rasgado por uma explosão vindo do fundo do tribunal. A porta principal foi arrombada e um grupo de homens armados invadiu a sala. "Abaixem-se, agora!" gritou um dos homens. Suas palavras ecoando na confusão. A gritaria se intensificou. Ricardo sentiu o coração disparar e a adrenalina tomou conta dele. "O que está acontecendo? Quem são vocês?" As pessoas estavam em pânico, todo o caos saturando o ar. Ele puxou Laura e Clara para trás, tentando protegê-las. Havia um sentimento de urgência, mas algo mais estava no ar. Uma sensação pesada de que tudo estava prestes a se complicar ainda mais. "Estamos aqui para acabar com isso de uma vez por todas!" gritou o líder do grupo, apontando uma arma para o guardião. "Ele não pode saber o que está escondido naquela caixa. Precisamos garantir que ele nunca descubra a verdade." O guardião ficou paralisado, sua expressão se transformando de desdém para puro terror. "Vocês não podem fazer isso! Essa é uma sala de justiça! Vocês não têm autoridade aqui!" Mas a autoridade já tinha evaporado e a sala estava em desordem total. Ricardo se virou para Clara e Laura, o desespero nos olhos. "Precisamos sair daqui, agora!" Acompanhando seus instintos, ele empurrou as duas em direção a uma saída, mas o pânico era palpável. As pessoas se debatiam, tentando encontrar um caminho, e a cada segundo que se passava, o medo parecia cortar como uma faca. "Não! Vocês não podem ir!" O homem, apontando a arma, agora começou a se aproximar, sua figura ameaçadora dominando a sala. "A verdade deve morrer aqui. Se encontrarem aqueles documentos, tudo estará perdido para todos nós." E nesse momento, tudo parecia se alinhar. A caixa que o guardião mantinha como segredo não era apenas um objeto. Era a chave para um mistério muito maior. Um mistério que poderia não só destruir a vida de todos, mas também desvendar uma conexão que Ricardo nunca imaginou. "Clara!" ele gritou. "A caixa! Precisamos pegar a caixa antes que eles destruam tudo." A urgência estava presente em sua voz. Um chamado à ação antes que a verdade se perdesse para sempre. Ricardo sentia que a batalha ainda não havia terminado. Um vendaval de segredos os aguardava, mas o homem armado começava a se mover na direção deles. "Vocês não vão escapar." A tensão estava em seu auge. O que mais poderia acontecer? O tribunal, que deveria ser um campo de justiça, agora se transformava em um campo de batalha. O que Ricardo escolheria naquela hora poderia mudar tudo. E no instante em que as portas se fecharam atrás deles, tudo ficou envolto em um mistério sombrio, mais profundo e ameaçador do que já haviam enfrentado. O futuro deles dependia de uma única decisão. Mas quais seriam as consequências? O tribunal estava um caos. O homem armado avançava, sua sombra pairando sobre todos como um presságio de desgraça. Ricardo, Clara e Laura se encolheram. Mas a determinação de Clara não vacilou. "Não!" ela gritou. "Eu não vou deixar que vocês destruam nossa chance de descobrir a verdade." Ela se lançou à frente, desafiadora. A adrenalina pulsava nas veias de Ricardo. "Clara, não! É muito perigoso!" Ele se movia para segurá-la. Mas Laura, com seu olhar intenso, trouxe-os de volta ao foco. "Vamos, Clara. A caixa é a chave. Temos que pegá-la antes que eles possam fazer algo." O homem estava a poucos passos, o olhar fixo na caixa. "A verdade precisa morrer aqui. Não deixem que eles toquem nisso."
O queixo de Clara se firmou em um gesto de bravura. Pelo contrário, a verdade vai vencer e nós vamos descobrir. Um som ensurdecedor estourou no ar. Um tiro. O tempo parecia se arrastar e tudo se interrompeu por um segundo. O homem caiu, sua arma escorregando pelo chão. Clara gritou e Ricardo, sem hesitar, empurrou-a para longe. Instintivamente, todos tomaram posição. A figura do guardião se aproximou, as feições revelando uma mistura de alívio e pavor. Vocês têm que agir rápido. Essa é a sua única chance. Sem pensar, Clara correu em direção à caixa, enquanto Ricardo e Laura seguiam, o coração disparando a cada passo. Eles a alcançaram. Clara abriu lentamente a caixa, revelando documentos, fotos e memórias escondidas que poderiam mudar tudo. É isso. É tudo verdade. A respiração de Ricardo parou, enquanto seus olhos percorriam as páginas. O que poderia ter sido sua vida desabrochava ali, diante deles. Mas o caos ainda não havia terminado. Mais homens armados apareceram, e a sala soava como um campo de batalha. Vocês precisam sair agora! Gritou o guardião, puxando-os em direção a uma saída lateral. A pressão aumentava. Ricardo, mantendo Clara e Laura seguros, levou-os para fora, para longe do tribunal. O ar fresco batia em seus rostos, mas o som do tumulto ainda estava em suas cabeças. A revelação daquela caixa agora os unia, mas a luta estava longe de acabar. Precisamos expor isso, disse Laura, ofegante. Precisamos fazer o que é certo. Clara olhou para Ricardo, sua expressão uma mescla de determinação e medo. Sim, isso é nosso. Ricardo assentiu, mesmo ciente dos riscos. Mas a justiça precisava ser feita. O futuro deles dependia disso. Começou! Ele gritou. O medo e a adrenalina se transformaram em coragem. Eles estavam juntos na luta, prontos para enfrentar o que viesse. Subiram em um carro próximo, o motor acelerando com a sensação de uma nova missão. Mas o que eles fariam agora? O passado estava gigantesco diante deles, e a batalha apenas começava. Novas alianças, novos inimigos. A história de suas vidas se entrelaçava, tecia um novo caminho. E a imagem daquela caixa, cheia de segredos, permanecia gravada em suas mentes. No fundo, a pergunta que pairava no ar era: qual seria o preço que estariam dispostos a pagar pela verdade? O futuro ainda era incerto, mas cada um sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Esperamos que você tenha gostado dessa jornada intensa e cheia de reviravoltas. Se você quer mais histórias emocionantes como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que outros possam desfrutar também. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impressionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Os verdadeiros fãs sabem como é importante apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos manter essa comunidade viva!